oportunidade em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento muito importante em nossa programação, onde nós iremos meditar na palavra de Deus. Quero convidar você para que você pegue a sua Bíblia e você nos acompanhe na leitura de somente um versículo para a nossa meditação. Eu quero trazer algo da parte de Deus para a sua vida, algo que foi escrito há muito tempo, há mais de 2000 anos atrás, e uma mensagem profética para as nossas vidas, uma mensagem profética para os dias de hoje, para os dias que nós estamos vivendo. Está registrada no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo de número 4. Você que já pegou a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de Daniel, no capítulo de número 12 e o versículo de número 4. E nos diz assim a palavra de Deus: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nós vemos este homem de Deus, Daniel, a qual muitos conhecem. Daniel, um homem que tinha uma grande comunhão com Deus, e Deus revelava muitas coisas para Daniel. Daniel, um homem que tinha visões, homem que tinha sonhos proféticos, e também um homem que interpretava sonhos. Um homem muito usado por Deus. Deus dava a Daniel muitas ferramentas. Mas nós vemos aqui no capítulo 12 e o versículo de número 4, Deus revelando algo profundo para a vida de Daniel. Deus revelando o sobrenatural para Daniel. Ali nos tempos de Daniel, essa profecia, ela vem se cumprindo ao longo dos anos. A cada dia que se passaram, desde o dia que Daniel registrou essa palavra, ela vem se cumprindo. E nós vemos nos dias de hoje, essa palavra está atual em nossas vidas. E o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que nós temos que ficar atento, porque a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está próxima. Jesus Cristo, Ele não deixou nenhuma data registrada. Ele não fala de um dia de sua volta, ou um mês, uma semana. Ele não diz. Mas os sinais, os acontecimentos que estão sobre essa terra nos mostra que Ele está bem próximo. E aqui no versículo 4, ele diz que muitos correriam de um lado para o outro. O que isso quer dizer para os dias de hoje? Nós vemos que a ciência, os carros velozes como eles são, aquele tempo era impossível, você sair de um país, de um lado da terra, e ir até o outro lado em um dia. E hoje nós temos aí as aeronaves, os aviões, elas saem de um país e vão para um outro país em poucas horas. Então nós vemos a palavra de Deus se cumprindo em nossos dias. E ele diz mais, ele diz que a ciência se multiplicaria. Nós vemos que há não muito tempo atrás, há 50 anos atrás, nós não tínhamos o que nós temos hoje. A ciência está crescendo a cada segundo, ela está evoluindo tão depressa. Nós olhamos para as nossas vidas há muito tempo atrás,
quero dizer, há pouco tempo atrás, há 50 anos atrás, nós não tínhamos aí TV, né? Poucos tinham. Era muito difícil uma pessoa ter uma TV dentro de casa. E hoje, né, nós temos aí a TV até com sinal digital, com sinal a cabo. Também o celular, nós vemos um celular, hoje você faz tudo pelo celular, algo tão pequeno e tão preciso, né? Nós pagamos conta, nós conseguimos assistir vídeos, então nós vemos a palavra de Deus se cumprindo nos dias de hoje. Estamos no século 21, e eu quero dizer para você que nós somos a geração do arrebatamento. Jesus Cristo, ele foi levado aos céus, né? E em um determinado tempo havia ali 500 pessoas olhando quando Jesus foi levado aos céus, e 2 anjos da parte do Senhor apareceram e falaram àquelas pessoas: do mesmo jeito que ele está indo, ele voltará para buscar a sua igreja. E nós vemos que antes que acontecesse isso, Jesus, em Mateus capítulo 24, os discípulos perguntaram para ele: mas quando o Senhor vai voltar? Quando o Senhor vai vir buscar a sua igreja? E como eu já disse, ele não deixou nenhuma data. Ele não disse que seria à noite ou de manhã, mas ele deixou sinais. Ele dizia em suas palavras que quando acontecesse as coisas que ele disse ali no capítulo de número 24, estaria perto o fim. Aquilo ali seria o princípio de dores. E ele dizia que haveria guerras, haveria terremotos, maremotos, o pai se levantando contra o filho se levantando contra o pai. E nós vemos nos dias de hoje essas coisas acontecendo. Nós ligamos o nosso televisor, nós só vemos falar de desgraças. Nós vemos em algum lugar seca, uma seca tão terrível. Em outros lugares, no mesmo país, enchentes. Isso é Deus mostrando para mim e para você, através da natureza, que a sua vinda está próxima, que Ele não está contente com o coração do homem, porque o homem está longe dos seus caminhos. Nós vemos que Deus destruiu a terra com o dilúvio, nos tempos de Noé. Deus olhou para essa terra e não via nem o justo sequer, mas Ele encontrou somente Noé. E Deus usou a vida daquele homem. Deus revelou para Noé, né, que ele iria destruir a terra, que ia exterminar toda a carne da terra. Porém, ele poupou a família de Noé, poupou os animais. Ele deu ali as coordenadas, a metragem daquela arca, para que Noé fizesse aquela arca. E a Bíblia diz que por 120 anos Noé estava construindo aquela arca. E com certeza as pessoas olhavam para a vida de Noé, para a vida da família de Noé, e diziam para ele: o que você está fazendo? Você está louco. A Bíblia diz que no princípio ela era regada por um vapor. E Noé pregoava, Noé dizia que a terra seria cheia de água. E as pessoas não acreditaram. Mas aconteceu. Há provas científicas nos dias de hoje que isso aconteceu. Que verdadeiramente houve um dilúvio sobre esta terra, mas que Deus deu início à humanidade novamente, ali com a família de Noé. Mas nos dias de hoje não está diferente. Jesus também fala que a sua vinda seria como nos tempos de Noé.
Novamente, ele não dá data, mas ele dá uma descrição de alguns acontecimentos. E ele dizia que muitos estavam casando, muitos se dando em casamento, muitos bebiam e comiam, quer dizer, estavam participando de festas, não estavam preocupados com o reino de Deus. E o dilúvio veio, aquele momento, e pegou muitas pessoas de surpresa. E nos tempos que nós estamos vivendo, como eu já disse, Daniel profetizou sobre a ciência, e a ciência já se multiplicou nos nossos dias. Nós vemos robôs andando, falando, mexendo como um ser humano perfeito. Nós vemos as tecnologias, né? A água encanada dentro da nossa casa, a energia, máquina de lavar roupa. Antigamente, há pouco tempo atrás, era tudo na mão, não existia nada disso. É a palavra de Deus se cumprindo em nossas vidas. E eu quero deixar um alerta para você que está assistindo esse programa nesse momento. Eu digo para você: busque o reino de Deus, porque Jesus está às portas. Jesus está perto de vir buscar a sua noiva, a sua igreja. Igreja, quando a palavra de Deus fala igreja, não são as paredes dos templos. Igreja somos nós, porque Deus, Ele não habita em templos feitas por mãos de homens, mas Ele habita no templo que Ele mesmo fez. E prova disso é lá no Éden, quando Deus desceu ali no jardim do Éden, e Ele pegou o barro, moldou um boneco com as suas próprias mãos e assoprou dentro das narinas de Adão, e Adão se tornou alma vivente. Então nós somos o templo do Deus vivo, nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, e Ele quer habitar dentro de você. E o Espírito Santo nos impulsiona a dizer nesse momento que está bem próximo a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer buscar a sua igreja, Ele quer buscar aquelas pessoas que confessaram o seu nome dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor, reina sobre mim. Assim como aquele homem que foi crucificado juntamente com Jesus Cristo, estava ali ao lado, e ele pôde ver que verdadeiramente Jesus Cristo era o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus para salvar a humanidade. E ele disse: Rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Cristo foi para aquele homem foi: ainda hoje estará comigo no paraíso. Deus tem um lugar preparado para mim e para você. Ele tem uma morada preparada para mim e para você. E os sinais estão aí. Os sinais da sua vinda se mostram cada vez mais. A cada dia que nós estamos nessa terra, nós percebemos que Jesus Cristo está voltando. Coisas estão acontecendo ao nosso redor, coisas estão acontecendo ao nosso derredor, que às vezes causa espanto. Pessoas, às vezes o próprio pai estrupando a sua filha, né? Crianças ainda de menores. A pedofilia tem se aumentado. Eu deixo um alerta para você. Preste atenção. Olhe para as coisas que estão acontecendo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você está preparado para o dia do Senhor? Você está preparado para encontrar com o teu Salvador? Você está preparado para encontrar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você tem que estar preparado, porque será triste aquelas pessoas que quando Ele vier, elas estiverem dispersas, assim como aconteceu nos dias de Noé. Aquelas pessoas não acreditaram que haveria um dilúvio,
E nos dias de hoje também é assim. Muitas pessoas não acreditam que Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo novamente. Mas é verdade. A palavra não mente. A palavra é verdadeira. A palavra, ela foi revelada aos homens pelo Espírito Santo. Aí aproximadamente 40 escritores que escreveram aí os 66 livros da palavra de Deus, dizendo, falando, nos mostrando que Jesus viria, Jesus morreria por mim e por você, para perdão dos nossos pecados, que Ele seria levado aos céus, mas que um dia Ele rasgaria o céu dessa terra, para buscar a sua igreja. No abrir e fechar de olhos, Paulo nos diz, algo rápido, um rapto haverá nessa terra, e o Senhor levará aqueles que o confessaram. Ele diz em Mateus capítulo 10 e versículo 32, portanto, todo aquele que me confessar diante de meu Pai, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que não me confessar, eu não o confessarei. Então você precisa confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que você possa ter direito à salvação. Jesus Cristo te chama. Nós estamos aqui anunciando a verdadeira palavra de Deus, anunciando o Evangelho. Evangelho no grego é boas novas. Nós estamos aqui anunciando as boas novas de Cristo. Ele diz, estou perto para buscar a minha igreja, para buscar a minha noiva. E eu continuo dizendo para você, estejais preparado para o dia do Senhor. Nós vivemos numa terra de calamidade. Nós vivemos numa terra onde o ser humano perdeu o amor. O ser humano perdeu o amor pela sua própria vida. O ser humano está perdendo o raciocínio, está perdendo a vergonha. Nós vemos briga entre irmãos, e um tira a vida do outro, às vezes por pouca coisa, por dinheiro, coisas que ficarão aqui, coisas que se acabam, e o homem está se destruindo. Está faltando o amor de Deus sobre essas vidas, e nós precisamos anunciar esse amor, o amor de Jesus Cristo, que enfrentou tudo, o amor de Jesus Cristo que não olhou para as circunstâncias que Ele teria que passar ali. Quando Ele desceu do céu, Ele despiu-se da sua glória, e Ele enfrentou a cruz. Ele foi humilhado, foi cuspido, foi surrado, mas Ele enfrentou tudo e a todos, por amor a mim, por amor a você. Ele quer salvar a sua vida, Ele quer salvar a sua alma da condenação eterna. Fique atento, observe, pare para meditar, pare para meditar um pouquinho no que está acontecendo. Observe, as coisas que estão acontecendo não são normais. Não são normais. São coisas terríveis. Mas é o cumprimento da palavra de Deus. A palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se cumprindo nos nossos dias. Jesus, Ele te chama.
Jesus está à porta do seu coração batendo, dizendo: venha para o meu reino, aceite-me como teu Salvador, e tu não provarás da morte, tu não provarás a segunda morte. Ele te chama. Daniel deixou registrado em seu livro que muitas pessoas correriam de um lado para o outro e a ciência se multiplicaria. E isso já aconteceu. Já está acontecendo nos nossos dias. Nos dias de hoje está acontecendo todas essas coisas. Por isso eu digo para você: pare, pense, medite no que Deus está falando com você nesse momento. Medite nessa palavra nesse momento, porque Deus, Ele tem paixão pela sua alma, Ele quer salvar a sua alma, e por isso Ele tem usado a sua igreja, Ele tem usado o seu povo, Ele tem usado os meios de comunicação. Deus, Ele fala conosco através da televisão, através da internet, através do celular. Ele usa os meios, Ele também usa a ciência para falar conosco. Esse evangelho seria pregado aos 4 cantos da terra, e ele está sendo pregado. Os programas de rádio, são vários meios de comunicação onde Deus tem falado comigo, tem falado com você, e muitas pessoas estão dispersas. Mas eu digo para você, pense um pouquinho, entregue a sua vida a Jesus Cristo, e você não sofrerá esse dano. Você será levado juntamente com a igreja, você fará parte do grande dia do Senhor. Os discípulos perguntaram, e ele deixou sinais. Os sinais já se cumpriram. Faltam muito poucas coisas para se cumprirem dentro da palavra de Deus. Eu creio que mais de 90% já se cumpriu em nossas vidas. Muito mais de 90%. Falta pouco para Jesus voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados para esse grande dia a qual o Senhor nos anunciou. Quero deixar essa palavra ao teu coração, e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais com você, que você possa abrir a sua mente, o seu entendimento, que você possa entender que Jesus te ama, e Ele quer salvar a sua vida, Ele quer salvar a sua alma da condenação eterna. Por isso Ele deixou esse livro sagrado registrado, Ele deixou palavras proféticas para os nossos dias, para que você conhecesse a sua palavra e fosse salva por ela, fosse salva pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Continue em nossa programação, ainda teremos louvores aí entoados a Deus, e no final do programa nós estaremos orando por você. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Amém. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus, você pode estar nos ligando agora, querendo, você pode estar